Boa noite, pessoal. Vamos lá. Como eu disse lá no Instagram, passando para vocês aí um material sobre nutrição que eu prometi, né? E promessa é dita. Para quem não me conhece, meu nome é Weder, eu sou zootecnista, trabalho com assistência técnica e gerencial com propriedades de leite corte. Atualmente tenho como clientes aí estado de Goiás, leite corte, tem alguns clientes também na área de avicultura, trabalhando principalmente a parte de gestão. Então, para você que não está inscrito no canal, inscreva-se aí no canal, dá seu like ou seu dislike e dá aí as suas impressões aí sobre o vídeo. Se vocês tiverem algum assunto específico aí para a gente poder falar sobre ele no canal, escreva aí para a gente aí nos comentários para a gente poder tá batendo um papo legal e vamos falar aí um pouquinho sobre nutrição. Então vamos lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu trabalho com a parte de planejamento e gestão. Hoje eu estava viajando e não consegui fazer a live que a gente faz normalmente toda quinta-feira às 19 horas por conta do motivo dessa viagem. Estou aqui gravando esse vídeo para a gente poder manter a nossa constância aí de material, de conteúdo aí para vocês. Bom, eu separei aqui um conteúdo bem tranquilo para a gente poder estar falando, né? Focado aí principalmente na parte de nutrição e alimentação animal. Peguei um pedacinho pequenininho da parte de nutrição e alimentação animal para a gente poder estar falando aí bem tranquilo, tá? Nós vamos falar mais, né, em alguns próximos vídeos aí. E aí eu separei aqui alguns itens, tá? Que é a parte de introdução, conceitos, nutrientes, mineralização de bovinos, alimentação para bovinos e dieta para bovinos. No dia de hoje, nós vamos focar principalmente na parte de conceitos e nós vamos falar de um nutriente somente hoje. Nós vamos falar sobre água, tá? Que para mim é um dos principais nutrientes que a gente precisa ter um carinho enorme aí em relação a ele. O restante desses itens aí nós vamos tá vendo posteriormente em alguns outros vídeos aí que vamos gravar aí mais para o futuro, tá? Então vamos lá.
que é o papel nosso quando a gente pensa aí em produção animal? É produzir comida para esse pessoal aí. Nós temos aí um mundo de gente aí né, que são ávidos aí por comida, muita gente precisando que a gente produza comida e comida por qualidade, com qualidade, tá? A gente precisa produzir essa comida com qualidade, que seja proteínas de origem animal, que sejam carne, leite, queijo. É isso que a gente pensa, né? É isso que a gente tá aí para poder fazer. É produzir um alimento de boa qualidade. Bom, entrando um pouquinho dentro dos conceitos, né? A gente trabalha com produção animal e a produção animal ela é balizada em três, né? Três pilares, né? Digamos assim. O primeiro pilar seria a parte de genética, né? A parte genética, o que é genética? É o potencial que o animal tem dentro dele, é aquilo que é transferido para ele pelos pais, aquilo que ele adquire através dos cromossomos, através da parte parental. E esse potencial genético ele é complementado através ele só vai aparecer, né? Ele só vai aparecer através de eu fornecer para ele condições dele expressar esse potencial genético. Sanidade, né, que no caso a gente trabalha na parte de prevenção, principalmente tentando prevenir algumas perturbações, né, zootécnicas que roubam desempenho, animais que não ganham peso, que não desenvolvem, diminui aí a sua produtividade, né, principalmente. E para mim o que fica ali no topo, que é o que eu adoro fazer, que tanto que fiz zootecnia por conta disso, que é a nutrição, tá? Todas essas três coisas são a base da parte de produção animal, certo? E essa nutrição, o que é nutrição? Nutrição é o conjunto de processos que vão desde a ingestão dos alimentos até a assimilação desses nutrientes que compõem esses alimentos pelas células. Bom, sem entrar muito aqui na parte teórica, que seria a nutrição? Nutrição é a parte dos componentes químicos da natureza que o indivíduo toma para ele, tá? Que inclui nutrientes e não nutrientes e compreende a parte de aspectos intra e interorganismo. Por quê? Intra, porque estão relacionados à parte celular, e interorganismo, porque nós temos animais que têm relação de simbiose, como por exemplo os ruminantes, no caso dos bovinos, que tem uma relação entre eles e a flora, né, ruminal que está presente ali no rumen. Não vou entrar muito nessa parte teórica para a gente, né, focar muito mais um pouco na parte prática. Alguns conceitos que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de nutrição animal, que seria a partir de exigências nutricionais, e ela vai variar de espécie para espécie, de categoria para categoria. Bovinos são diferentes de equinos, suínos diferentes de aves, e bovinos diferentes de não ruminantes. Então eu tenho essas diferenças, essas exigências nutricionais vai variar dessas espécies. Animais jovens e animais adultos têm diferenças também, então eu tenho que perceber isso, tá? Os alimentos, esses alimentos são diferentes, cada espécie pode aproveitar o alimento de uma forma, alguns com melhor aproveitamento, outras com nem tanto tão bom aproveitamento. Os nutrientes que eu penso em fornecer com aqueles alimentos, né? Alguns alimentos são focados em fornecer certos tipos de nutrientes. E as técnicas de alimentação. Essas técnicas de alimentação são muito importantes porque vai variar e vai auxiliar ou não a utilização bem desses nutrientes pelos animais. Tá? Então vamos lá. Alimento, o que é alimento? Alimento é toda substância que consumida pelo indivíduo, ela é capaz de assegurar o ciclo da vida regular e a sobrevivência do animal. Então tem que fornecer nutriente. Todo alimento ele fornece nutriente para esses animais. Ele é constituído de nutriente. O valor nutritivo é em função o valor nutritivo é a função da composição da ração, ou seja, eu tenho que, quando eu vou fazer alguma ração, vou formular uma dieta, o valor nutritivo é o que me dá um direcionamento.
tá? Engloba substâncias diversas, desde nutritivas e não nutritivas, por isso que eu tenho que tomar certo cuidado com alguns alimentos. Não devem possuir substâncias tóxicas, porque senão isso vai atrapalhar o desempenho dos animais e às vezes até vira a intoxicar esses animais. E devem ser palatáveis. Isso deve incluir as características dos alimentos, tá? Nutrientes, o que são os nutrientes? São substâncias utilizáveis pelo organismo e aqueles essenciais, eles atendem à necessidade específica do indivíduo. Os não sintetizáveis, ou seja, que o organismo do animal não sintetiza, não produz, eles são nutrientes essenciais, ou seja, que o animal ou o ser humano ele precisa adquirir de uma forma externa, tá? E ele precisa ser fornecido porque o animal precisa daquilo ali para alguma função biológica. Então vamos lá. Uma coisa aqui que muitos técnicos às vezes têm alguma dúvida, produtor principalmente, é a gente fracionar esse alimento, né? O que vem a ser esse alimento, o que tem dentro do alimento. Então eu coloquei aqui um alimento mais comum que a gente tem ali, que seria um prato de comida para o ser humano, normal, tá? E aqui eu tenho, no alimento, eu tenho duas parcelas aqui, né, a princípio. Eu tenho matéria seca e água. Ou seja, eu tenho um alimento, tirei a água, quando eu tirar a água me sobra o quê? Matéria seca. Tirei a água, o que sobra sempre vai ser matéria seca. Então quando eu pego lá uma análise de silagem e olho lá que tem umidade, então se eu tenho lá 72% de umidade, por exemplo, tirei 72%, me sobrou 28%. 28% de quê? De matéria seca. Tá? Matéria seca é o que me sobrou. Tirei toda a água, o que me sobra é matéria seca. Dentro da matéria seca eu tenho a matéria orgânica e a matéria mineral. Tá? Dentro da matéria mineral eu tenho os macro e micro minerais. E aqui eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Por quê? Porque os macro e micro minerais, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nessa câmera aqui para vocês poderem ver. Macro minerais são aqueles minerais que eu preciso em grande quantidade. Micro minerais são minerais que eu preciso em menor quantidade. Todos os dois são extremamente importantes. O que difere os dois são somente a quantidade que os animais ou o ser humano que seja vão precisar aí na hora de fornecer na exigência nutricional, tá? Vamos lá. Além dos minerais, dentro da matéria orgânica eu vou ter ali carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas. Esse é a composição de todos os alimentos, tanto faz alimentos para ser humano, alimento para animais, ele tem essas composições, tá? Quando eu penso em dietas para bovinos, uma coisa que me interessa muito é isso aqui, ó, matéria seca. Porque a matéria seca é uma das coisas que vai me direcionar quando eu vou fazer uma dieta para algum animal. Ela vai limitar consumo, é ela que vai me direcionar ali quando eu vou fornecer uma dieta para o animal. Então, fiquem bem atentos à matéria seca do alimento, principalmente quando eu vou calcular custo. Então, por exemplo, alguns alimentos com matéria seca baixa, ele vai aumentar meu custo de produção. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, nesses alimentos, em qualquer alimento, eu tenho que levar em consideração a matéria seca quando eu penso em bovinos, tá? Bom, princípios de alimentação. Os alimentos ele tem que ser específico, eu tenho que olhar a especificidade da espécie, igual por exemplo, alimentos bons para bovinos nem sempre vão ser bons para não ruminantes. Então, capim, por exemplo, para vaca é muito bom. Suínos até que ainda conseguem tirar ali 20% da energia de capim, porque eles conseguem fermentar. Agora, aves não. Então, eu tenho que ver a especificidade da espécie. Eu tenho que ver a capacidade de utilização. Então, bovinos conseguem utilizar bem fibra. Aves não têm essa capacidade tão bem desenvolvida, não é tão bom. Então, tenho que observar isso aí. Disponibilidade. Alguns alimentos são bem disponíveis em algumas regiões, em outras não. Eu tenho aqui, por exemplo, a polpa cítrica, que tem uma disponibilidade muito boa na região de São Paulo. Eu já não tenho essa disponibilidade em outras regiões.
Então, assim, subprodutos têm disponibilidade muito boas em certas regiões e isso me deixa muito limitado em utilização de alguns. Então, eu vou ter que escolher de acordo com a disponibilidade também. Custos para obtenção. Alguns alimentos são mais caros, outros são mais baratos, então eu tenho que fazer custos. Esses custos que vão basear vão ser custos por quilo de NDT ou por quilo de proteína, dependendo do tipo de alimento que eu estou em mente de utilizar. Tá? Então, os custos também são fatores que vão estar influenciando nessa minha escolha. E a capacidade de produção de mistura, se eu tenho condição de fazer isso. Tá? Conservação e manutenção desse alimento na propriedade, que seja um concentrado e eu tenha condição de armazenar esse concentrado, que seja silagem e eu tenha um silo, né, uma capacidade de armazenamento dessa silagem para ter boa qualidade. Então eu tenho que ter capacidade de manutenção e de conservação desses alimentos. Uma premissa que a gente tem que entender é que todos os alimentos são substituíveis, desde que eu tenha o substituto correto e que ele possa substituir de maneira adequada. Tá? Então, os alimentos são substituíveis, mas eu tenho que ter o alimento de substituição correta. Nutrição é o conjunto de processos que vão desde a ingestão do alimento até a sua assimilação pela célula, a gente já falou. E aqui tem alguns conceitos interessantes que a gente tem que observar. Isso aqui é muito para técnico, que a gente precisa aí ter um entendimento às vezes um pouco mais aprofundado, e produtor que queira, né, compreender bem assim alguns termos técnicos e sejam bem específicos, tá? Então vamos lá, ração. O pessoal tem costume de falar que aquilo que vem no saco lá é ração, mas não. Ração é a quantidade total de alimento fornecido e consumido por um animal no período de 24 horas. Então o que ele consome é ração. Aquilo que vem no saco lá normalmente é um concentrado, mas nós temos lá o costume de chamar aquilo de ração. O produtor está errado? Não, isso é um termo técnico que quando, né, a gente trabalha lá na universidade, no meio acadêmico, a gente costuma tentar trabalhar com o termo mais adequado. Mas no meio, né, comum, no conhecimento empírico, não está errado a pessoa utilizar o termo ração. A gente só tem que tomar cuidado para saber em que momento que a gente está utilizando esse termo. Mas ração, né, se a gente for olhar no meio acadêmico, seria a quantidade total de alimento fornecido e consumido num período de 24 horas. Dieta. O que é dieta? Dieta é o conjunto de alimentos incluindo a quantidade respectiva e prescrita para uma determinada categoria. A dieta indica o componente de uma ração, ou seja, é o ingrediente alimentício ou mistura de ingredientes, incluindo água, a qual é ingerida pelos animais. Então a dieta é tudo aquilo que o animal consome, tá? Incluindo água. Ingrediente. O que é ingrediente? Ingrediente é qualquer matéria-prima utilizável na composição de ração concentrada ou suplemento. Aditivo. Aditivos são substâncias não nutritivas adicionadas a alimentos para melhorar suas propriedades ou aproveitamento. Eu tenho ali, por exemplo, os prebióticos, probióticos, promotores de crescimento e antioxidantes. A gente pode até fazer um vídeo depois só sobre isso aqui também. É um tema até interessante também para a gente tá utilizando. Bom, já foram aí 18 minutos de vídeo. Eu vou entrar aí na parte de nutrientes, né? Os nutrientes básicos que a gente tem aí o que são nutrientes? Nutrientes são substâncias, né, que são utilizadas no metabolismo celular e que contribuem para a vida de um organismo. Alguns em mais e outras em menor quantidade. São diferentes, né? São essenciais e participam de importantíssimas funções. Quais são esses nutrientes? Eu tenho água, carboidratos, proteínas, lipídios e gorduras, minerais e vitaminas. Hoje o ingrediente, né, o nutriente que a gente escolheu para falar é água. E alguns autores eles até falam que eles nem consideram, né, a água como sendo um nutriente, mas é um nutriente extremamente importante, ele está presente em praticamente todas as reações no organismo do animal. Então, aqui, ó, de acordo com o Souza Marx 2003, a água é um nutriente essencial para os animais domésticos, para a manutenção de fluidos corporais, um apropriado balanço iônico,
ingestão, absorção e metabolização de nutrientes, eliminação de materiais gastos e excesso de calor produzido pelo corpo animal, assegurar um ambiente fluido e desenvolvimento do feto em mamíferos e transporte de tecidos corporais. Então ele tem um monte de função dentro do organismo, tá? E de acordo com o Nunes 1995 citado por Marx, o consumo da água por bovinos varia de 3,5 a 5 quilos de água por quilo de matéria seca ingerida, independente da categoria animal. Essa é uma forma de se calcular a quantidade de água consumida por um bovino. Tá? É uma das formas. É a única? Não, é uma delas. Tá? Então, eu até separei aqui um exemplo para a gente poder estar trabalhando. Como que eu tenho aqui uma tabela, tá? Essa tabela também mostra aqui, né, a quantidade de consumo. Essa tabela ela pode ser utilizada como uma certa referência, mas eu ainda prefiro calcular de acordo com o consumo e ingestão. Aqui o Souza Marques ele também coloca como referência vacas em lactação bebendo aqui 63 litros de água, novilhas final de gestação 51, vacas e novilhas gestantes 45, novilhas em idade de reprodução 49, fêmeas em idade de reprodução 30, bezerros lactentes 11. Tem gente que acha que bezerro não bebe água, bezerro bebe água, bezerro precisa de beber água, a gente precisa fornecer água para ele. Isso aqui é fora o leite, isso aqui é a água que ele consome, tá? Então eu até coloquei aqui um exemplo para a gente calcular. Se a gente pensar aqui que um animal de 500 quilos consumindo aqui 2,8% do peso vivo dele, ele vai consumir então em torno de 14 quilos de matéria seca por dia. Consumindo 5,5 quilos de água por quilo de matéria seca ingerida, então nós vamos ter a seguinte conta. O consumo de água vai ser igual ao consumo de matéria seca vezes 5,5 litros de água. Então eu tenho aqui que consumiu 14 quilos vezes 5,5 quilos de água. Então eu tenho um consumo desse animal de 500 quilos de 77 litros de água. Então um animal de 500 quilos de peso vivo provavelmente estaria consumindo aí perto dos seus 77 litros de água. Essa é uma forma de se calcular o consumo de água desses animais, tá? Vamos lá. Já o NRC ele utiliza uma equação que prediz a quantidade de água que ele leva em consideração outras coisas, não só o consumo de matéria seca. Então essa aqui é a equação ela leva em consideração a ingestão de matéria seca, a produção de leite, o consumo de sódio e a temperatura mínima em graus Celsius. Essa aqui é a expressão que eles utilizam. É uma fórmula bem mais completa que utiliza bem mais variáveis. Então, assim, a campo 5,5 kg de água vezes a quantidade de ingestão de matéria seca. Eu quero fazer uma coisa mais elaborada, eu utilizo a equação do NRC. Então, vamos lá. Separei aqui também um exemplo aqui para a gente poder estar utilizando, né? O mesmo animal aqui de 500 quilos, consumindo 2,8% do peso vivo, para produzir aqui 15 litros de leite diários, e o seu consumo de sódio perto aí de 17,5 gramas. Eu vou estar trabalhando com vocês mais para frente aí como é que eu calculo esse consumo de sódio, tá? E a temperatura mínima aqui de 20 graus Celsius. Eu preenchi aqui eu vou preencher aqui na expressão, tá? E aí eu vou ter a seguinte conta, tá? Eu vou ter 14 aqui que é a ingestão de matéria seca, 15 que é a produção de leite, 17,5 gramas que é a ingestão de sódio e 20 que seria a temperatura. No final eu vou perceber aqui que esse animal de 500 kg produzindo 15 litros ele vai consumir 85,15 kg de água, ou seja, eu vou ter uma quantidade maior de água. Por quê? Porque eu tenho outros fatores que estão sendo levados em consideração além do consumo de matéria seca. Tá? Então é uma conta muito mais assertiva, ela leva em consideração outros detalhes que a outra conta não leva. Tá? No caso de bovino de corte, né, a gente trabalha aí com em torno de 45 litros por cabeça dia.
cerca de 6 a 9 litros para cada 100 quilos de peso vivo. E aí eu coloquei aqui um exemplo, um novilho de corte aqui de 280 quilos, tá? Esse novilho de corte de 280 quilos, eu peguei aqui 280, dividi por 100, então eu tenho 2,8 vezes de 100 quilos, vezes 9 litros de água, então esse animal de 280 quilos consumiria em torno aí de 25,2 litros de água. Então eu tenho aí o cálculo também para bovinos de corte, tá? No exemplo 4 aqui eu coloquei um animal de 360 quilos, né? A mesma conta, 360 dividido por 100, então eu tenho 3,6 vezes de 100 vezes 9 litros de água, então esse animal consumiria aí em torno de 32,4. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, quando a gente mexe com bovinos de corte, que eu vou calcular aí o reservatório, o ideal é que eu tenha um reservatório com capacidade para armazenar água para pelo menos 3 dias, tá? Da quantidade de água que eu vou precisar. Então, assim, eu já calculo a quantidade, calculo vezes a quantidade de animais que eu vou precisar vezes 3 dias, para saber a quantidade de o reservatório, o tamanho do reservatório que eu vou precisar. Isso é muito importante. Por quê? Porque se faltar energia, a bomba queimar, alguma coisa acontecer, eu tenho reserva de água para poder aguentar aí pelo menos uns 3 dias, tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês de água era isso, tá? Aprendemos aí o que a gente viu aqui hoje. A gente viu um pouco sobre o nutriente água, como que eu calculo ela para vaca, como que eu calculo ela para vacas de leite, de acordo com o consumo de matéria seca. Vimos como é que eu calculo ela também de acordo com a expressão do NRC, que leva em consideração, além da matéria seca, também consumo de sódio, temperatura e produção de leite. Vimos como é que eu calculo também a água para bovinos de corte. E eu queria também deixar aqui um adendo também para quem mexe com avicultura, consumo de água para aves. Consumo de água para aves é o dobro do consumo de concentrado. Então, consumo de concentrado, você vai medir a quantidade de concentrado que ele vai consumir para você saber a quantidade de água que ela vai consumir. É o dobro daquilo que ela consome de ração, tá? Espero ter ajudado vocês, né? Se vocês puderem dar o like de vocês aí no canal, se inscrevam no canal, a gente vai estar sempre produzindo material aí para deixar aí para vocês. Deixa aí para a gente aí algum, né, assunto interessante que vocês deixem, que vocês acham que a gente pode estar abordando aí para vocês. E deixa para a gente aí a impressão de vocês, o que vocês acharam. E um abraço. Tchau, obrigado. Fique com Deus.